Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós, mais um Esporte FM começando o nosso bunker, o nosso QG esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte. Hoje, pra valer, viu? A gente recebe aqui um cara que eu admiro muito, um cara que eu gosto muito da maneira que fala de futebol e da maneira que pensa o futebol. Mário Marra está aqui conosco. Salve, Mário. Será que vai entrar um outro ali, não? Fala, Felipe. Você tá bem? Chegou a minha E hora aquela de coisa, sair. ele fazia, Troca. pode. Chegou a hora da substituição. Pô, mas nem O começou, cara já que eu tá me admiro, trocando. o cara falou, eu já tô saindo, vai chegar alguém ali mais importante. Tal. Mário Marra, Prazer. obrigado, Kiki. tá? Obrigado, Prazer é viu? meu. Obrigado mesmo. Você comentou que tava trocando uma resenha, então, com um amigo meu de infância, companheiro seu de trabalho. E eu dou carona pra ele quase todos os dias. Hoje não, que é meu rodízio. A gente volta a pé juntos. Bruno Vicari. Ah, Sim. vocês voltam a pé juntos? Voltamos, É mesmo? sim, Olha, sim, no exercício. Sim. Né? Aí o Bruno é completamente É. apaixonado pelo exercício, né? Esse se dedica mesmo, né? Sim, e não deixa de ser uma inspiração, né? Porque, assim, você percebe uma qualidade de vida, e eu tenho tentado. É verdade que eu tenho tentado por vias tortas. Eu precisei tomar um cartão amarelo do médico, Ah, foi falando, no mude. susto. Aí eu mudei. Mas tem uma coisa assim, o futebol e esse mergulho intenso que a gente tem no futebol, de ver muito jogo, de Uhum. comentar muita coisa, ele não nos leva necessariamente pra um hábito muito saudável de vida, né? Não nos leva. Porque muito aí, vai comendo um negocinho aqui, vai tomando um Sim. negocinho, vai vendo jogo, E não, né? não vai levantando nem para ir até a Isso, cozinha, né? Às vezes já exato. deixa as coisas montadas, Já o do teu lado, né? self-service montado. O rap particular, né? Eu tenho tentado. Mas é bom, essas Eu não tenho como mudanças são fugir boas. de ver muito jogo, até porque eu gosto, mas eu tenho tentado ter uma vida mais. Intercalar, né? É bom, Porque eu né? quero viver mais. Claro, Eu não quero viver lógico. até os 90 minutos. Pô. Quero passar. Quero uma prorrogação, Isso. pênaltis E aí lá na longos. frente um golden goal. Pô, quem sabe? Lá Né? na frente um golden goal. Se eu fizer o gol, tá bom. Marra, há quantos anos você tá trabalhando com futebol? 25. 25 É. anos. Você viu todas as mudanças possíveis no futebol e na comunicação nesses últimos 25 anos, né? Mas eu acho que as mudanças tá muito rápido, né? Assim, no futebol, eu vi muita mudança de campeonato brasileiro, né? Eu trabalhei no campeonato brasileiro, que não era de pontos corridos ainda, né? Perfeito. Trabalhei no primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos, Cruzeiro campeão. Eu fiz vários jogos do Cruzeiro de 2003. Vi uma seleção brasileira campeã do mundo, né? Trabalhando. 2002. Não vi do estádio, mas trabalhei na Copa. E vi também o 7x1. O 7x1 eu vi do estádio. Ah, você viu o estádio, que é um vi. estádio que te pertence, inclusive, Sim. como memória afetiva. Sim, é o estádio da minha vida. Mesmo hoje, o meu time tendo um outro estádio, né? Eu sou atleticano, nunca escondi. Quer dizer, já escondi quando foi preciso esconder. Quando me pediam para esconder. Aham. Mas mesmo o Atlético tendo um outro estádio, o estádio da minha vida é o Mineirão. Claro. Vai continuar sendo. É o estádio que eu fui com minha mãe, sabe assim? É o estádio que eu fui com os meus amigos, é o estádio que eu levei meu filho. Então, o estádio da minha vida é o Mineirão. Mesmo respeitando quem tem opinião diferente, o atleticano que tem opinião diferente, mas as grandes glórias do Atlético foram conquistadas no Com Mineirão. certeza. Então, pra mim, é o Naquela Mineirão. época, bom, aí você fala desse Mineirão, agora me veio na memória aquele clipe do Skank. É uma partida de futebol. Oh, Sim, eu tava trabalhando no dia. Era um clássico, inclusive. Era um Atlético e Cruzeiro no dia da gravação. 1x1. Lembro das coisas sendo montadas. Eu lembro, você lembra de porque ver essa movimentação da Sim, filmagem sim, ali. E eles, assim, amam essa coisa, né? E o Skank eram 2 atleticanos e 2 cruzeirenses, né? Maravilhoso. E você falou agora que foi 1x1, que eu não sabia. Perfeito pra filmagem também, Sim, né? com Porque as duas torcidas. você tem as duas celebrando e Isso. tal. E esse clipe marcou a E história. eles jogaram antes, né? Da bola rolar, do clássico, eles estavam lá jogando também, assim. Lembro disso. Peguei isso também. E aí passei pela minha mudança, né? Eu trabalhei na CBN Belo Horizonte até 2010, até maio de 2010. Terminou o Campeonato Mineiro, foi meu último jogo pela CBN BH. O Atlético campeão em cima do Ipatinga. Foi a final daquele ano, de 2010. E aí eu já tinha passado janeiro aqui em São Paulo, fazendo uma parte do campeonato estadual, e ainda estudando a proposta, e depois aceitei a proposta para o Campeonato Brasileiro,
de ESPN. 2010. ESPN entrou depois ainda. Aí eu Então vim você vem para São Paulo para a para Rádio CBN, CBN São a Paulo. própria É. CBN. Comecei aqui na CBN São Paulo, depois junto a CBN e Rádio Globo, mas isso num segundo processo, num segundo momento. E fazia muito lá em BH o Sport TV. Fazia os jogos do Premier, fazia o Arena, ainda quando o Arena era apresentado pelo Kleber Aham. Machado, tal, Alê. E vim para cá, até fiz vários Arenas daqui, como convidado daqui. E aí, um tempo depois, eu comecei a ser convidado também pela ESPN para fazer Oh. gravar um Bola da Vez, participar de um programa ou outro, tal. E aí, em 2015, eles fizeram a proposta. E eu fiquei trabalhando nos dois, CBN e ESPN. Você sabe o que isso quer dizer, né, Felipe? Isso quer dizer que eu tinha um dia de folga no mês. Quer dizer que acabou a vida, né? Isso, Era um dia de folga no mês. Umzinho no mês. É porque assim, vale lembrar, né, gente, esporte enquanto os outros se divertem, é tipo, né, o entretenimento, teatro, né? Sim. Então os dias, o domingo é o grande dia do trabalho Isso, é o domingo, você esquece. Dia dos pais, esquece esse negócio. E aí eu fiquei nos dois juntos, na rádio e na CBN e na ESPN, até 2021. E aí duas coisas aconteceram. Uma, o cartão amarelo do médico. Tipo, você precisa mudar o seu estilo de vida, Deixa eu tentar descansar senão um pouquinho. você Essa- vai estourar. E o estourar todo nesse sentido, talvez tenha alguma coisa a ver com. Você vai ter uma parada cardíaca, Claro, cara. não é Sabe uma assim? lesão no joelho, não é que vai estourar o joelho. Não, Você não, vai não. morrer. É. Né? Ou você precisa mudar o seu estilo de vida. E outra foi que a ESPN falou: queremos você tempo integral. E aí acho que foi uma coisa assim de uma decisão. Eu sempre quis trabalhar na ESPN. Claro, né? Sempre. Assim, poxa, é um Sim. lugar que quem trabalha com E esporte, com futebol internacional, e quem tem esse fascínio de futebol. Pô, eu tô com a camisa do Fulham, né? maravilhoso. Quem tem esse fascínio de futebol internacional, a ESPN e grandes ídolos que eu tinha no jornalismo estavam lá, tal. Então eu queria estar lá. E quando deu essa possibilidade, apesar de amar toda a equipe que a gente trabalhava na CBN, ser grato até o último centímetro por tudo que foi feito, eram caminhos que ali eu tinha que optar. Uhum. E eu confesso que sofri, porque a gente tinha um ambiente incrível de trabalho, mas eu precisava em colocar as coisas no. Até porque você já estava mais de uma década também no. Na CBN foram 22 anos. Então, Caramba. é muito difícil isso hoje em Nossa, dia, né? eu não consigo nem imaginar também ter que sair de um trabalho depois de assustei. 22 anos, assim. Não, deve ser uma. Porque você deve ter criado vínculos muito fortes Muito ali, né? fortes, muito fortes. A gente trabalhava com um chefe da equipe de esportes, né? Não André Sanches. E o André, assim, a equipe que trabalhou com ele, bom, sem parar para pensar, todos trabalharam felizes com ele. Vamos lá. Nathalie Gedra, Olha. Gustavo Zupac, Rafael Prats, a Camila Carelli, que está no Sport TV. Eu não estou fazendo esforço nenhum para pensar. Marcelo Gomes, que é a voz da NBA, né, hoje. Sim, muita gente trabalhou naquela equipe e trabalhou muito feliz durante muito tempo. A gente conseguiu construir uma relação muito legal ali. Marcelo Duó, que tá na banda. Ana Thaís Matos. Claro, Marcelo Duó. Ana Thaís trabalhou com a gente na mesma equipe também. Então a gente Mas isso lá em BH? Não, aqui. Aqui, já em São Paulo. Então o André conseguiu meio que ajudar todo mundo a direcionar os passos para a carreira que eles queriam. Eu acho que é uma coisa de gestão muito importante. Vem cá, é isso que você quer? Uhum. Porque se você quiser isso, talvez seja melhor esse tipo de abordagem. O Vinícius Moura, que está com a gente agora, que está narrando, né? Perfeito. O André foi buscar o Vinícius em Goiás. Ele tem esse olhar muito legal e a gestão mesmo. Você quer esse tipo? Então, essa abordagem que você fez aqui no gramado talvez não seja correta. Vamos trabalhar por esse lado, porque esse lado bate mais com o que você quer. Você vai atingir aquele público, você vai atingir aquele outro público. E isso nos fez muito bem. E então é difícil sair do lugar em que você sabe que as pessoas estão
caminhando com o que eles queriam na carreira. Se importam com você, né, com a sua carreira. Porque Uhum. hoje em dia, a gente estava até falando no pré-programa que a coisa da internet, né, e de muita gente acabar criando o seu próprio canal esportivo a partir do seu quarto ou da Uhum. sua sala. Você não tem, e é essa a minha observação de também ter trabalhado na televisão mais antiga e nessa loucura de internet hoje em dia, é que nesse formato mais tradicional, você tem uma pessoa que você tem o seu mestre Yoda lá. Você tem alguém falando pra você, te dando toque, aqui você falou um pouquinho mais, pô, fala um pouquinho mais assado, tal. No quarto sozinho você não tem Você vai errando sozinho. E isso, você nunca e às vezes pode aprendeu te um outro custar muito caminho. caro esse erro também, né. Sim. Às vezes, você vai errar ao vivo ali, e você E pode talvez perder seja o último tudo erro. hoje em dia. É. Sabe. Então eu acho que é ainda Concordo importante, demais. né, Claro, essas figuras, essas pessoas. que vão, no fundo, ele tá trabalhando para a empresa dele, para a empresa que ele é Perfeito. funcionário. Isso. E no fundo, ele precisava criar uma relação para tentar. Olha, se esse cara não tem o perfil para trabalhar aqui e ele já está aqui, eu vou incentivar ele a seguir o caminho. Claro. Ele vai. Você quer ir para lá? Você quer ir para Globo? Você quer ir para Band? Você quer ir para ESPN? Você quer ir para Sport TV? Tal, tal. Se você fizer desse jeito, você vai. E ao mesmo Uhum. tempo, você vai, é bom para mim. Claro. Porque você mostra para as pessoas, olha, trabalhou ali e foi. Uhum. Então é o ganha-ganha. Isso, exatamente. É o ganha-ganha. E aí você vai pra ESPN em 2021, então, de vez. De vez. Na verdade, o primeiro passo lá foi 2014, 15, início de 15. Eu fui em 2014, talvez eu estava sendo testado, pode ser. Eu fui em 2014 algumas vezes. E 2015 eles me chamaram para ficar, né, mesmo. E aí, de cara, eu fui titular do primeiro programa, que era um bate-bola da manhã. Amanhã não tinha programas, Olha. né, ao vivo. Até Olha. tinha tido antes, mas interromperam. E aí um projeto era iniciar um programa pela manhã, e era o Gustavo Hoffmann, Nossa, que eu amo, né? demais. O Hoffmann que está morando hoje em Madrid. Tá vivendo, né, mais do que morando, né. É, Tá vivendo, tá né. vivendo. William Tavares, Zé Elias, éramos nós. Depois saiu o William, foi para os programas da tarde. Aí veio o Luciano Amaral, até chegando na TV, né? Perfeito, Com a Marcela verdade, Rafael. verdade. E a gente tocou ali um bom tempo. Na verdade, não conta pra ninguém, mas só eu tô de manhã ainda, né? Olha, você ainda tá de Todo- manhã. Toda a equipe mudou. Que horas entra no ar? O O Sport da manhã? Center às 11 e eu chego lá 8h30, 9 horas, Tá. porque eu gosto. Gosta de chegar Coisa de antes. mineiro, sabe como é, né? É que esse clima da redação, Uhum. ele é delicioso, não é? Sim. Ele é assim, a gente se alimenta muito disso também, Sim. né? Às vezes é mais legal do que o programa. Mas muitas vezes isso é mais legal. Porque ali você tem. Ali, assim, na prática, pra quem não conhece, você tem a oportunidade de mexer no roteiro do programa, Justo. de dar uma sugestão, de buscar uma outra imagem, de, em algumas situações, rever um jogo. Se eu chego lá Claro, 2 justo. horas antes, eu consigo ver um jogo que eu não vi na noite anterior, porque não deu. Claro. Porque passaram 6 jogos ao Nossa. mesmo tempo, então, assim, eu preciso. E ali eu consigo fazer. Eu acho muito importante esse convívio Gosto ali. também gosto. E eu sim. preciso, Felipe, é questão minha. Eu preciso de um ambiente bom de trabalho. E hoje em dia não tá tão fácil de achar. Não viu? tá. E eu gosto do ambiente que a gente tem lá. de manhã. Ali é um ambiente, porque as pessoas na ESPN também, elas trabalham por muito tempo. Sim, Vocês se conhecem há muitos anos, né? sim, Toda já a turma trombava ali, com né? o Bruno há um tempão. E agora, uau, já tem 4 anos que a gente tá junto. E 4 agora, assim, a gente anos, tá olha. ali diariamente com a Mariana, com ele. Tem trocado o comentarista, né? Antes eu fazia com o Eugênio Leal, o Eugênio agora tá no programa mais cedo. Ou seja, amanhã já até ampliou, já tem mais horários antes. Antes, E olha. agora vem rodando, mas eu gosto de sentir que estou sendo útil, de que tem uma relação boa. Acho que isso faz parte para eu chegar no ar bem. E render bem, né? Isso. Porque senão também a gente também tem que chegar no ar e colocar uma certa energia e uma disposição. Que não existe? Né? Aí fica difícil, né? O Difícil. clima ali, tudo ruim, você vai pra frente da câmera, você tem que ficar sorrindo, ninguém lá atrás precisa estar sorrindo. Não quero e mais. você, Tô fora. assim eu não quero não. Quero né? parar de brincar. Isso, né? exatamente. Isso. Agora, você falou esse 4 anos, né, que você tá fazendo o programa junto com o Bruno. Também faz 4 anos que a Disney chegou? Já faz 4 anos essa mudança? Da Fox sim, foi um pouco antes da pandemia, né? 19, eu acredito, não sei. Que os estúdios novos e Sim. tudo isso? O estúdio novo foi inaugurado durante a pandemia.
ou um pouquinho antes a gente começou a fazer e aí veio a pandemia, algo assim. Mas já tem tanto tempo assim. É que a gente ficou ruim desse negócio do tempo por causa da pandemia, né? Justo. A gente perdeu Perdeu um pouco a meio noção, né? da noção. E o, e o- Tipo, a Olimpíada não foi de 4 em 4 anos, foi de 4 em 5 anos, né? Uma coisa meio estranha. Não, e a Olimpíada de. Agora em Paris deu pra ver como a Olimpíada de Tóquio foi também um pouco desestimulante por não ter o É. público ali, né? Um negócio meio Que esquisito. momento, né? Que momento Black Mirror. Passou. Passou, exatamente. Quer Aliás, dizer- hoje tá tendo um tornado lá Aham. na Flórida, É. gigante lá. E meu pai mora lá e eu tô super aflito. Ele fez tudo que as autoridades mandaram fazer e tá todo preso lá. Tá esperando, diz que às 2 horas da manhã vai chegar e dura 12 horas. Pelo que eles falaram, assim. 12 horas. Eu tô vendo uma live lá no YouTube acompanhando tudo. Enfim. É como eu digo, lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando E tá muito mais, assim, não tá perto geograficamente, mas tá muito mais perto das nossas vidas, né? É. Hoje você consegue ver. Se você consegue ver a bobagem que é, o seu time vai pegar o voo tal e vai disputar uma semifinal de Libertadores em Buenos Aires, e a quantidade de pessoas que ficam ali vendo o voo, Vendo o voo, né? Que pelo loucura computador, isso, né? nossa, uma hora dessa ele tá conversando com não sei quem, como é que será que tá? Será que ele já dormiu? Opa, pousou, graças a Deus. A gente também consegue ver o pode? tornado, né, cara? Não, isso. Não, mas a O mundo live. ficou isso aqui, ó. A live que eu tava assistindo é uma live de um menino youtuber, tava com mais de 100 mil pessoas ao vivo acompanhando. Ele tinha várias câmeras das estradas americanas, tinha um countdown aqui do lado. Uma transmissão, assim, incrível a transmissão. Né? Assim, observando a parte da comunicação, uma transmissão incrível, ou seja, como as pessoas hoje em dia estão conseguindo fazer também conteúdos muito legais, né? A gente tava falando disso, né? Como a escola dessa turma toda aí, esses novos comunicadores, vai funcionar, né? Porque não há, cada vez menos há uma escola para essas pessoas. Sim. Elas estão aprendendo no dia a dia, né? Hoje também, né? Ficou uma coisa muito... Muito maluco. A gente tá falando do curso, né? Dos cursos, né? De jornalismo. Já choramos sobre isso. Choramos, né? Sim. De como precisa de atualizações, né? Porque a gente também precisa se atualizar e estamos nos atualizando, né? Claro, mas a gente vai, às vezes, no tapa e às vezes na tentativa e erro. Ou, às vezes, até por estarmos antenados, por estar entendendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, estar entendendo o que está na comunicação na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, porque você tem esses acessos via redes sociais, Bom, você tem esses acessos. É fácil. Joga no Google aí, claro. O que tem acontece no Japão, você vai pegar lá 500 jornais do Japão. Isso, e vai entender o que está acontecendo ali, Coisa que há 20 anos a gente não tinha. Isso. Né? Mas é preciso. A vida mudou, mas eu acho que a forma de ensinar o jornalista, hoje em dia, na faculdade, não podemos abrir mão de ter uma boa checagem, a nossa opinião ela é completamente inegociável. Algumas coisas são inegociáveis. Perfeito. Outras que coisas é a base do são negociáveis. né? Exatamente. Outras coisas são negociáveis. Tipo, ninguém mais tem que saber quantas dobras uma folha dá. Você sabia que não dá mais de 8 dobras? Pois eu já soube disso. Mas ninguém mais precisa saber disso. Claro. Pode pegar qualquer folha, meu querido, imensa, 3 metros de folha, tenta dobrar, não vai mais que 8. E também um guardanapinho, não dobra mais que 8. Eu aprendi isso. Mas a gente não precisa mais saber disso. Exato. A gente precisa saber como comunicar de forma melhor, qual a linguagem fazer, né, para atingir um número maior de pessoas, para se comunicar melhor. Total. E eu acho que nós, jornalistas e as faculdades de comunicação, tem muita culpa nisso também. Porque o falar hoje em dia, o ter o conteúdo é muito importante, mas você também precisa entender quais são os caminhos das redes, porque cada rede tem sua particularidade, cada rede, o algoritmo busca uma maneira de se comunicar. Então já não é mais tanto como a gente se comunica, mas é também como as redes querem que a gente se comunique. Sim. Né? E sem abrir mão da sua personalidade, né? De entender o que é respeitar o que é fonte. Exato. Bases, como você disse. Não levantar lebre solta ali, né? E dentro da ESPN, você tá fazendo hoje em dia muito assim, há muitos anos você faz a Premier League. É né? a minha paixão. E a sua paixão desde antes. Desde antes.
Eu me Você lembro. assistia futebol no mundo? Assim, você foi Puxa vida, um eu mandei. telespectador da. Sabe aquelas lembranças de Facebook? Eu abro o Facebook diariamente para ver as lembranças. Adoro, É adoro, mesmo? adoro ver as lembranças. Às vezes eu penso, seu trouxa, você escreveu isso, idiota? É, né? Nossa. Tá As arrependido? lembranças não são só pra. Não, tem coisa. Tem aquelas lembranças que Não, isso machucam. todo dia. Como você era inocente, né, bobão, fazer um negócio desse. Mas esses dias eu vi e tinha uma foto do Tseng. E aí tinha uma coisa que eu escrevi, foi a primeira vez que eu participei do Futebol no Mundo. E falei, puxa, eu ficava com meu filho no colo, às vezes, vendo isso. E eu falei com o Tseng isso. Falei, cara, Eu te assistia. meu filho, quando conheceu o Alex, meu filho ficou meio assim, olhando e tal. Falando, cara, esse cara faz parte da minha vida desde o colo do meu pai. Exato. E eu era esse cara que devorava adorava a Premier League desde sempre. Muito por causa da qualidade do futebol, obviamente, mas muito por causa de, assim, de perceber que o mundo estava mudando mesmo. Uhum. De perceber no shopping que as pessoas em BH saem com a camisa do Atlético e do Cruzeiro, mas saíam muito com camisa de times. Falava assim, caramba, isso não existia antes. Olha aqui uma camisa do Chelsea, olha ali uma camisa do United, uma do Liverpool. Barcelona e Real Madrid sempre teve. Fato. Mas caramba, isso está mudando. Não é só eu que estou percebendo a qualidade do jogo. O mundo é um mundo melhor ali. E aí, acho que a gente abre duas pastas aqui para a conversa. Uma é de como a comunicação foi nos aproximando, de como os joguinhos, né? Naquela época era Total Club Manager e você conseguia comprar um Gerra, né? Assim, você conseguia comprar jogador. Ah, o Ibra tá onde? Vou levar para o meu time. Você conseguia mexer com esses grandes nomes de 20 anos e, de repente, você está treinando esses caras. Isso. E o outro ponto é bem menos tóxico, nocivo o debate de futebol. Falando de times da Inglaterra do que falando dos times brasileiros, né? Com certeza. O futebol brasileiro, ele não me entrega como... Eu acho até que os campeonatos brasileiros têm melhorado muito, tá? De um tempo pra cá. A gente tem visto cada vez mais... também que chegaram, né? Antes a gente via, assim, em 38 rodadas, 380 jogos, você falava... aquele jogo foi bom. Aquele outro também. E talvez a conversa ficasse em 5 jogos. Agora não, toda rodada tem um jogo bom. Perfeito. Toda rodada tem um jogo uau. Ainda bem que eu fiquei vendo isso. Mas eu vou um adendo, assim, o Campeonato Brasileiro, ele é um ótimo produto, só falta ele ser um produto. Sim, né? Certamente. Porque realmente é um campeonato interessante, ele é tudo isso, mas ainda não... Sim, concordo. Ser visto embalado como um produto, porque a embalagem da Premier League é linda. Linda. Só o logo da Premier League com aquele tanto leão. Que, Felipe, eu fui 7 vezes pra lá, pra Inglaterra. Assim, porque eu queria ver de novo aquilo. Eu queria experimentar aquilo de novo. E você viu desde jogos grandes a jogos pequenos, assim? Eu fui num Chelsea West Brom, eu fui num Everton e Sheffield United. Nos estádios aqueles de tijolinho. Fui no Fulham. Ah, maravilhoso. E fui em jogos grandes do Liverpool, fui em jogos de Liga dos Campeões do Liverpool. Eu trabalhei pela TV, né, em 2 clássicos, né? Trabalhei em City United, trabalhei em Arsenal e Tottenham. Em loco. Em loco, Uau. experiências maravilhosas, assim. E então tem essas 2 pastas que eu carrego, assim, que me ajudam na reflexão. O produto é melhor, e além de ser melhor, tem essa questão da comunicação que ampliou e é fascinante. Hoje você posta uma coisa, você pode conversar com o Gary Lineker. É uma loucura. Pô, o Gary Lineker fez parte da minha vida sendo artilheiro de Copa. Claro, ali nos anos 90. Isso é lindo. E a outra coisa é que é mais humano. O debate... Vamos lá. Recentemente, o ano passado, eu até pensei nisso e até postei sobre isso. Não sou muito de postar sobre mim, não, mas postei sobre isso, porque eu achei que era até mais sobre o produto que a TV divulga. O pessoal do Chelsea, aqui no Brasil, tem um trabalho fantástico, Blues of Stamford. Eles me chamaram para participar do podcast deles. O Fala Gunner, ou Gunner, depende da brincadeira que quer fazer com o nome. Mas esse é o Fala Gunner. Eles do Arsenal me chamaram e eu participei na revista deles. E o Lucas Proença lá do Sul, que é o cara do Arsenal Stats,
É um cara que eu participei também de coisas com ele. Tottenham Brasil, os caras me chamaram. O site oficial do City me chamando para conversar. Uau. O Caminhantes Vermelhos do Liverpool. MUFC BR, Manchester United Futebol Clube BR também aqui. E aí eu parei para pensar. Sim, todos sabem que eu prefiro o Liverpool. Aham, Todos sabem. claro. Todos querem a minha opinião. Isso aqui no Brasil seria assim. Não tem clube que eu respeite mais, até por sofrer na mão deles, que o Cruzeiro Esporte Clube. Claro. Não Mas tem. ai de você se falar alguma coisa do Cruzeiro, Entende? vai ser super julgado porque você não torce pro Cruzeiro. Isso. Que esse atleticano tá falando? Tal. Desperta, pega num lugar ali que a gente sabe que são aqueles lugares perigosos, das paixões perigosas que a gente falou, política, né? Aqueles lugares mais extremistas, assim. E aí você olha o futebol e tem esse É o ponto cego do estádio, né? Isso entra no ponto cego. Ponto cego. Exatamente. E assim, eu vou te falar, assim, eu não tenho clube que eu respeite mais. Por quê? Porque eu conheço a história. Claro. E eu acho que o futebol brasileiro deve muito a Santos, a Botafogo, tudo. Mas o futebol periférico brasileiro, que sai de Rio e São Paulo, deve muito ao Cruzeiro. Porque foi o Cruzeiro que em 66 deu 6-2 no Santos. E aí os caras não acreditaram no que estava acontecendo, jogou de novo e o Santos perdeu por 3-2. E tinha Pelé e tudo mais. E no Cruzeiro? Quem tinha no Cruzeiro ali? tinha um timaço, né? De Raul, de Natal, essa época. de Seu Lopes, maravilhoso e tal. E assim, o que acontece fora do Rio e São Paulo? O Cruzeiro abriu isso. O Cruzeiro abriu essa possibilidade. E eu sei que o Bahia já tinha sido campeão brasileiro em 59. Eu sei disso. Mas não é disso que eu tô falando. É que ali o futebol brasileiro era um futebol que era bicampeão do mundo, 58, 62. E aí vai jogar em 66 e perde a Copa como perdeu. E o que houve de ar fresco, de uma notícia nova, foi o nosso Santos foi esbofeteado por 6-2. O que está acontecendo fora do nosso quintal? Pode ser que esteja acontecendo coisa boa. E o titular da seleção brasileira de 70, do lateral esquerdo, foi um Everaldo, lateral do Grêmio. Entende? Perfeito. Abriu o horizonte. Abriu o horizonte. Em 70, o Tostão também tava como jogador do Cruzeiro, né? Sim. O Dario foi convocado também, não jogou, mas o Dadá jogava no Atlético. Então, eu acho que abriu o horizonte. Ali começava realmente a gente, se olhar, né, além. Vamos parar de olhar um pro outro. E não era nem um pro outro. Muitas vezes era um contra o outro, né? Justo. Rio contra São Paulo contra Rio. E isso aqui é o Brasil. Tem coisa boa acontecendo por aí. Claro. Eu acho que assim, quem fala de Premier League hoje em dia, assim, na sua grande maioria, tá disposto e aberto a esse... A gostar de futebol. Isso. Tem isso, né? Tem quase uma identidade. Você gosta de Premier League? Gosta. Então, esse cara aqui, ele gosta de futebol. Ele gosta do futebol. Ele vai ter cera, de vez em quando vai ter cera. Perfeito. De vez em quando vai ter um empurrão, vai ter um cartão vermelho, vai ter uma briga. Sim, mas os caras vão privilegiar o jogo. Eles vão privilegiar o jogo. Eles gostam do jogo. Claro, Bom, e ali, toda essa... por ser uma liga, a distribuição de grana também para todos os clubes... É bem mais próxima do ideal, né? Eu tô jogando meu modo carreira, né? No FIFA, e estou como técnico do Wolverhampton. Né? Você então, Gary O'Neill? Sou eu. A situação não tá boa. Não tá boa. Você sabe o que fizeram com o seu treinador de bola parada, né? Que você foi lá buscar no Manchester City. O Jack Wilson. Perdi esse... Jack Wilson o Gary O'Neill foi buscar o treinador de bola parada do Manchester City. O Gary O'Neill buscou o Jack Wilson, né? Só dando nome aos bois. Boa. E aí... O Wolverhampton tá muito mal, né? Tá lanterna. Uma vitória nos últimos 16 jogos, lanterna. O time até faz gol, né? Mas sofre muito gol. Perfeito. E aí, a sinalização da direção, seu chefe lá, Fossum, né? O Xi. Isso, ele. Conversamos ontem. Eles demitiram o treinador de bola parada. Demitiram como se ele fosse... Sim, é um recado. Um recado, né? Tipo, a gente demitiu ele. Porque ficou fácil. O próximo é você. Ganhe Felipe. jogos. Ganhe jogos. Isso. Vem a mensagenzinha. Agora, quando você para pra olhar o elenco, o meio-campo dos caras. O time é bom. Tem André e João Gomes ali. Sim, tem quase que um futuro da o Leminar seleção. é muito bom. Tá cheio de jogador bom.
Pra você ver o nível dessa liga maravilhosa, né, Marra? Eu acho que eles têm erros de montagem de elenco. Isso não vai ficar um negócio muito exclusivo, poucas pessoas vão entender, não. A gente vai falando aqui Não, a mesmo, gente né? vai aqui na exclusividade. Tá bom. Eles têm erros de montagem de elenco, né? De uma temporada para outra, eles perderam o Kilman, né? O Max Kilman, que foi pro West Ham. E perderam o Pedro Neto, que foi pro Chelsea. O Chelsea, é. E a reposição, para mim, não foi à altura. E, na verdade, não foi nem à altura e nem no ponto certo. A reposição foi no meio campo. Uhum. Nem tem Perfeito. uma reposição de ataque e não tem uma reposição de defesa. Ok, o Mosquera, o colombiano Yerson Mosquera, ele seria um cara que ficou emprestado, estava no Vila Real na temporada passada, ele seria um cara a ser utilizado. Uhum. Só que, e ele estava indo até bem nos primeiros jogos, só que ele teve lesão de ligamento cruzado anterior e também do colateral, ou seja, a cirurgia dele, o tempo dele é mais de uma temporada para voltar. E agora, não tem zagueiro. Os zagueiros são É o Dawson, muito... que é veterano, é um cara na bola alta, ofensiva e defensiva, mas botar pra correr com ele, você vai levar. Bem aquele zagueiro de inglês de Premier League dos anos, assim, 2000, né? Por aí. Que era um alto, Chutão, isso. chutão. O Santi Bueno, que é um jogador que não foi tão testado assim, o Totti Gomes tá machucado. Perfeito. E recentemente eles tiveram um vírus no vestiário. E aí foram buscar um menino, o Alf Pond, da base, que nunca tinha jogado no principal do Wolverhampton. Ele tinha jogado terceira divisão. Não vai segurar, nos né? empréstimos. Não segura. Sim. Então a culpa não é do treinador de bola parada. Vocês erraram. Claro, perfeito. Vocês erraram na montagem do elenco. Mas você acha que o André dura lá? Talvez se o time cair, ele não dura. Não dura, né? Mas eu acho que o time não vai volante, cair. Né? Você acha que ele escapa ainda? Acho que sim. Acho que tem muito jogador bom ali que acaba dando uma resposta. E eu gosto também muito do João Gomes. João Gomes era um cara para buscar, que estava buscando. Os times do Big Six estavam buscando, estavam de olho no que estava acontecendo. Eu acho que pode ter transferência. Se cair, fatalmente ele vai continuar na Premier League. Perfeito. O time cai, ele não. Menor, né? E assim como o João Gomes, eu acho também. Também. Mas eu acho que agora é hora do André se estabelecer. É de jogar. Vai ser titular, eu acho, amanhã na seleção. Também acho. Pelo que li, também acho. Agora, falando em times periféricos. O Wrexham. Que série maravilhosa, Maravilhosa, não? E que sacada, né? O Ryan Reynolds é maravilhoso. Sim, o outro cara lá que também faz que é o sócio dele, né? Que sacada incrível. E eles são apaixonados por futebol. Mas a Inglaterra tem essa coisa do cozy, do time de... Né? O pub. Sim. Eles que eu digo, não os donos. Os torcedores são apaixonados por futebol e eles estavam órfãos de um clube que desse um pouquinho de alegria. Porque o clube perdia. Claro. E daí agora só ganha, né? E agora só ganha, né? Escalou. Você acha que chega? Tá na terceira divisão. A terceira, né? Ou seja, ganhando essa, vai pra Championship. Vai pra Championship. Assim, seria no início do no meio de setembro, teve um jogo legal contra o Birmingham. Cara, o Birmingham era um time que tava disputando todo ano a Premier League, né? É um outro time é o rival do Aston Villa, né? Eu acho que é possibilidade. Tem investimento. Você sabe que até... Eu estava conversando isso com o João Castelo Branco. Você sabe que vários times lá da era non-league do Wrexham e depois de quarta divisão, League 2, League 1 e tal, não gostam muito desse dinheiro que vem. Assim, pô, eles não jogam com as mesmas armas que a gente joga. É fato. Mas assim... É também do mercado, a gente não tá fazendo nada de errado. Claro. Porque quando eles trouxeram o Mullin, lá, o atacante, né? Que era um atacante já quase que de Championship. Segunda divisão, que prefere ir pro non-league. Mas que se deu também muito bem, porque o projeto do Wrexham, a série da Disney, o Ryan Reynolds ali, o Deadpool, que virou o personagem Assim, tudo deu muito certo. Acho que foi um golaço dele. E a série também é muito boa, porque na primeira temporada eles perdem. Né? E depois... E agora eles ganham, mas ainda não saiu a segunda temporada. Tipo Sunderland, né? Você viu também? Maravilhosa essa série também. Acho que foi a primeira que, inclusive, depois puxou um monte de série. Sim. All or Nothing. E toda... que depois fica meio assim, não quero ver. Concordo. Ficou até uma certa mesmice. A do Crystal Palace também é legal. When Eagles There, que mostra... Inclusive, não cita o Textor, viu, torcedor? Porque o Textor veio depois. Mas mostra muito a hierarquia do clube. O Textor é dono de 40%. Mas quem manda é o Steve Parish, que é dono de 10%. Sabe por quê?
Porque no dia que o clube estava indo para a administração, explicando o que é indo para a administração, o clube vai ser administrado por alguém que não é torcedor do clube. É uma comissão que vai chegar lá e vai pagar as contas. Uhum. Ah, mas para isso vai vender o meu Messi? Uhum. Mas ele está avaliado em 20 milhões. Por 2 eu estou vendendo fácil. Eu preciso pagar essa conta. Claro. Então, assim, Profissionalismo. frieza. E aí chega quando o Crystal Palace estava sendo entregue para a administração e ele estava sem dormir e tal, telefone daqui, telefone de lá, ele vai lá e é meu, compramos. Então, assim, esse cara ganhou o direito. Aham, perfeito, claro. Ele Por mais que hoje ele só tenha 10% do clube, Mas pra torcida ele significa... ninguém vai dar palpite na coisa dele, sabe? O Textor não consegue. Tanto que o Textor, assim, eu acho estranho ele não estar levando o jogador como ele leva pro Lyon, né? Ele não tá levando pra lá, porque o Almada, pra mim, era um jogador que ele levaria pro Crystal Palace. Premier League. Poderia sim. ajudar muito. O Textor chegou a falar que ele queria comprar o Everton, né? É que agora o grupo o grupo da Roma comprou o Everton. Olha. Então, comprou não, ainda tá passando pelo momento de aprovação da Premier League, mas tem tudo para ser aprovado. Então, por isso, ele abriria a mão do Crystal Palace. Porque realmente a operação não é dele. A operação E ele não é gosta disso. Ele gosta que ele gosta de ser o dono. Até porque ele é o cara do dinheiro, então ele quer fazer dinheiro. Claro. Não estamos condenando ele. Claro, ele, não. Só ele que tá vivo. Só que tem ligas que pra ele não vai rolar. E a Liga tem clubes que não vão lá. E a Liga Brasileira, pra esse tipo de diretor, é um terreno muito fértil. Por você poder fazer quase que o que você quiser, basicamente. E eu acho que ele tá fazendo um grande trabalho. No fim, ele tá fazendo um grande trabalho. Eu acho que ele transformou também um pouco o marketing do Botafogo, os fogos, o Putfire. Acho que e nisso ele criou um clima. Isso. Eu acho que sim, já falei isso na TV algumas vezes. Nos últimos 10 anos, lembrando, 2024, 10 anos, vai para 2014. E eu sei que o campeão brasileiro foi o Cruzeiro. E depois eu sei que foi o Corinthians. E depois eu sei que foi o Corinthians de novo, em 15, 17. Mas nos últimos 10 anos, quer queira, quer não, quem lançou candidatura de isso aqui é meu foi o Flamengo e foi o Palmeiras. Entra ano e sai ano, eles perdem, mas eles estão lá de novo no copia e cola. Quem são os favoritos? Flamengo, Palmeiras. E aí você vai por educação. Ver, né? E eu sei até que o meu foi campeão em 2021. Mas o Atlético Paranaense muito bem também durante muito tempo, tal. Ok. Mas, Felipe, quem quer entrar nessa turma é o Botafogo. Porque os outros... Tá mais próximo, né, de começar a pertencer. Os outros é uma coisa de uma temporada. E vamos lutar para daqui a 2, e vamos... Então, assim... Mas a consistência mesmo a gente vê nesses dois que você falou. Por mais que o Cruzeiro tenha conquistado, que o Corinthians tenha conquistado, que o Galo tenha conquistado e que o Botafogo não tenha conquistado, a candidatura mais, assim, que incomoda mais a longo prazo é a do Botafogo. É a do Botafogo. E assim... Você não acha que isso tem muito a ver com este ano de agora? Porque o ano passado poderia ter sido o ano daquilo. Deu certo. Pô, mas ó, você vê, depois não deu certo de novo. Bateu ali em cima. Não, eles perderam da maneira que perderam. Esse ano lá estão eles de novo, que não é fácil. Não é fácil. Você não ficar totalmente derrubado depois do que aconteceu com eles. Numa eles. Semifinal de Libertadores, né? Coisa que não acontecia. Então isso é um indicativo, né? De que a gente tem que ficar realmente, abrir o olho, porque olha, eles vão fazer parte. Esses dois atores, eles já sabem. Já, né? Já sabem. Vai ter mais um na mesa. Sim. Não que eles sentem na mesma mesa, mas já tem mais um. Já tem mais uma cadeira ali. Mas que o flamenguista tá incomodado com esse Botafogo que até ontem era. E eu acho que tem que, sim, isso tem que fazer os clubes se coçarem. Perfeito. E aí eu lembro também que o Grêmio foi campeão de Libertadores e tal, assim, eu sei disso. Isso. Não é por falta de conhecimento. Não, eu não tô falando isso com nenhum tipo de arrogância. Eu te convidei para uma retrospectiva dos últimos 10 anos e não quero falhar nela. Mas a candidatura do Botafogo é a mais consistente. Claro, também tem uma leitura aí, não só dos últimos anos, mas também dos próximos, do que está por vir, né? E de como mudou a vida do clube. Perfeito, de como estão saudáveis agora financeiramente, né? E como eles têm um modelo de contratação. É um modelo de contratação diferente do modelo de contratação do Flamengo e diferente de contratação do Palmeiras. E acho que é a que mais funciona nesse momento, viu? Pode ser? Pode ser. Porque assim, realmente, de ver as contratações voando no campo, é o Botafogo. Cara, o Luiz Henrique é impressionante. Não, e o que o Vitinho fez nos jogos contra o São Paulo.
Ele acabou de chegar, Ele tava na Premier League, tava na né? Premier League. É, E aí você fala assim, caramba, não é possível, esse cara que coisa, né? É tá verdade. Bem motorizado. observado, é. Ninguém tem essa velocidade. Exatamente. Mas, E assim, quais são as semelhanças? A gente fala muito da Premier League, a gente imagina os bastidores dessa Premier League e o quão de verossímil tem Ted Lasso com a Premier League, assim. Primeiro, você assistiu Ted Lasso? você sabe que eu tenho essa dívida de caráter, né? Olha, é uma... Várias pessoas falam Marra, comigo. você vai amar essa Eu série. sei. É que a última pessoa que falou comigo para que eu não deveria perder uma série foi o Gustavo Zupac. Ele falou que eu tinha que assistir This Is Us. E durante muito tempo eu enrolei o Zupac. Até que um dia de férias, eu e minha esposa sentamos e começamos a ver, e um olhou para a cara do outro falando: não vou falar o palavrão que a gente falou. Ferrou. Substituir bem. Ferrou. Acabou a nossa vida, Não né? vamos conseguir parar A de gente assistir. vai ter que ver isso. Ted Lasso vai ser essa jornada na sua vida, viu? Então, 4 isso. temporadas Eu tô, de, dedicação. eu tô enrolando, mas já Quando me falaram. abraçar, Mas olha, porque assim, retrata muito a Premier League, né? Os bastidores da Premier League e como... Inclusive é disputado, o campo deles é o Selhurst Park, que é o campo do Crystal Palace. é filmado lá. É, apesar maravilhoso. Por deles- isso que as cores são as mesmas, É, inclusive. Olha, apesar muito de bom ser em isso. Richmond, né, que é mais Isso. afastado, mas os jogos são filmados no... E lá retrata muito esse bastidor que mostra como na Premier League tem os times grandes, mas como esses times menores, eles vivem uma vida interiorana mesmo. Estão jogando Sim. contra o Manchester City, mas o dia a dia deles é interiorano, É. simples, né? Sim, e é a rico Premier de League- história. Por exemplo, tô aqui com a camisa do Fulham, mas vou falar do outro. Vou falar do Southampton, do Saints. Sim, eu sigo... Primeiro é que eu dou uma lida no Daily Echo quase que diariamente, porque é a minha função, eu preciso entender. Eu tento seguir os repórteres que fazem o dia a dia do clube. E aí você começa a entender um pouco mais, e tem tempo que eu tô nessa, né, de Premier League, dessa fixação de Premier League. Eles têm uma coisa de uns líderes e de ídolos históricos. Matt Letizier. Letizier foi um jogador convocado para a seleção da Inglaterra algumas vezes. Mas ele sempre deixou claro que ele preferia jogar pelo Southampton. Mas a seleção, Copa do Mundo, não sei o quê. Tem jogo do Southampton. Eu vou perder treinamento e tal. Ele Olha. é a vida do cara, completamente ligada, né? Claro, a família também, é o lugar Sim, que ele história. cresceu, o bairro dele, né? E ele quer fazer alguma coisa por ele também, Claro, pela e também história uma questão Sim. também, né, assim... de pertencimento dele. Sim. e de cultura também Aham. desses jogadores ingleses, assim, Sim. de ter uma cultura, né, ter mais possibilidade a ter cultura, inclusive, né? Pode ser. O Wolverhampton tem o Steve Bull, né, que é um grande ídolo do passado e que é um colunista do jornal local, Express and Star, e que, assim, ele é um cara jornalista, hoje em dia ele exerce também a função, mas é um doente Um apaixonado especialista em em Wolverhampton. Olha, maravilhoso, né? Isso. Isso. E dessa imprensa inglesa, assim, o que você gosta? Quais são pontos negativos, assim? Algum cara legal? Porque a Inglaterra sabe cobrir muito bem, inclusive, a Premier League, né? Tem aquela mesa redonda que eles ficam em Sim. volta, né? Que ficam o Henry Na às Sky e vezes, tal, a Sky. O que você pode me pontuar, assim? Felipe, dessas? atualmente o que eu mais gosto no jornalismo esportivo no mundo, que eu tenho prazer, é parar para ler o The Athletic. Sabe aquelas matérias de 10 minutos? Uhum. Em que a pessoa vai lá e ela segue, e ela consegue fontes e consegue colocar na matéria dela 5, 6 vozes diferentes e gráficos que amparam, que embasam uma linha de pensamento que ela tem. Isso é o meu paraíso. Escrito? Escrito. Isso escrito, né? Tem dia, a minha esposa, ela briga comigo nisso, porque não é possível que você, no dia da sua folga, você tá aí lendo o The Athletic. Porque é o que eu gosto, Claro, sabe? faz bem, Mesmo, né, mesmo pra assim, alma. eu tenho tentado no dia da minha folga ir para outras paixões, ir para música, ir para... mas eu tenho prazer naquilo. Claro. É o que me enriquece como
jornalista, mas também como um ser vivente que está tentando ver coisas diferentes por Tem seus ângulos hobbies também, né? diferentes. É que o seu hobby caminha muito com o Eu seu gosto do trabalho. que eu posso fazer. É, claro. É, Que bom, né? e também o Telegraph. Eu acho que é bem embasado. O Guardian também. Mas eu acho que assim, essa coisa bem embasada esse cara me convenceu desse ponto de vista. Porque ele trouxe. Saber defender um ponto de vista é muito É bonito, muito né? legal. É muito legal. Poder fazer a outra pessoa falar, entendi o ponto dele. Que aí você falou trazer gráficos e, né? Então, esse cara embasar conseguiu bem. me provar isso. Isso eu gosto, de como os caras levam, vários, né? Os caras levam de uma forma profissional isso, e assim, não é uma tentativa de goela abaixo. É uma Perfeito. tentativa, olha, eu tô te mostrando esses dados aqui. Faz com eles o que você quiser. Claro. Você pode discordar de mim na premissa. Ok, eu vou continuar escrevendo aqui mais 8 minutos. Exato. Mas a minha premissa é essa. E eu tá baseada nisso, nisso e nisso. E às vezes essas pessoas acabam até indo parar nos clubes, né, Marra? Assim, Tem. entendem tanto desse lado, assim. Tem. Não é muito comum, mas existe uma Acho que coisa sim, ou outra acho que assim, sim. né? Eu não tô lembrado de um caso específico, Aham. mas tem. Sim. O Jonathan Wilson tem livros. Puxa, eu tô cometendo algum erro de alguma coisa no nome, não é o certo, mas ok. E ele, às vezes eu trombo com ele nas prévias dos jogos do Arsenal. O site do Arsenal, porque eu preciso ler as prévias. É uma doença minha, eu preciso ler as prévias. Que são o quê? A escalação e... E é a história do jogo. Tá, perfeito. O Arsenal já jogou contra o Fulham 797 milhões de vezes e Ganhou venceu tantas, tantas, perdeu tantas. Tem aquele jogo histórico, não sei o quê, tal. Porque isso é conteúdo pra você durante a transmissão. E eu né, mano? nunca falo, né? Mas é uma eu segurança também, Eu tenho né? pra mim, assim, Claro. e eu gosto. No dia que eu não ler, eu vou achar que eu fui... Que se preparou pouco. Que eu fui pra trabalhar de chinelo. Sabe aquele sonho que você sonhou que você saiu sem calça? Sai na rua de cueca. Que você fica desesperado. No dia e tal, que no pátio do colégio. Eu vou trabalhar de cueca. É a mesma coisa. Claro. Eu vou me sentir... tô sem calça, tem alguma coisa errada aqui. Você então se prepara pra todos os jogos, né? Eu gosto, Felipe, eu gosto, cara. Vamos lá. A gente já falou aqui de uma faculdade de jornalismo. Quantas pessoas estudam com você, né? Você que está aí agora, né? A sua sala tem quantos, né? São 40? São 20? Vamos colocar para baixo, são 20. É difícil você se destacar na sua sala de aula. É difícil depois... Primeiro, é difícil você se formar. Primeiro, é difícil você entrar na faculdade. Você entrou, é difícil você conseguir ficar. Ficou, se formou, o mercado de trabalho é muito difícil, porque tem poucas vagas. As faculdades liberam quantos a cada semestre? Aqui em São Paulo, 400 pessoas a cada semestre? Não tem essas vagas. Não tem 400 pessoas trabalhando, talvez. Mas a cada semestre tem mais 400 aí, Profissionais. buscando. Isso eu tô falando da mídia tradicional. Aí eu tive a oportunidade de primeiro entrar numa faculdade, terminar uma faculdade, me formar e de trabalhar na mídia tradicional. Eu já me sinto um privilegiado. Depois, eu tenho ainda a honra de trabalhar com o que eu sempre quis trabalhar. No local que eu sempre quis trabalhar, a ESPN, fazendo o que eu sempre quis fazer, que é jogos de Premier League. Cara, você vai ser o cara de pau que não vai se preparar? Nossa, falou tudo, mano. Entende? Assim, valorizar também a sua jornada, a sua história, né? Eu vou dar brecha. Claro. Pra, assim... Claro. Sim, eu dou 1000 brechas. Por interpretação, mas não... Você me chama de burro, mas não me chama de mal preparado, preparado. né? Isso. Você é burro, você não entendeu aquilo. Aí eu vou... É verdade, não tinha entendido. Burro, eu sou um burro. Mas não Agora vai falar que eu não sei o que Você vai de qualquer jeito pro programa. Não me diga isso. Vamos, porque isso eu tenho que comprovar. Inclusive, agora que eu tô muito digital, tá tudo aqui, ó. Meus arquivos estão todos aqui. E se roubarem meu celular, eles estão lá no meu backup. Se alguém roubar seu celular, vai virar um grande apresentador esportivo. Vai saber de muita coisa, assim, de Premier League. Por favor, não roubem, porque eu preciso dele. Cara, assim, voltando a This Is Us, rapidinho. Tem uma cena maravilhosa.
Ah, eu esqueço o nome, sou péssimo com. Sou muito bom de nome de jogador. É, tem uma cena maravilhosa que a esposa do Randall, Beth, ela tá fazendo reflexões do porquê no passado, porque ela gostava tanto de dança e que era algo que o balé, de balé, e que ela não conseguiu concretizar. E ela foi e lembrou, depois de muito mais velha, 20, 30 anos depois, que ela foi maltratada por um professor. E ela lembrou mais ainda que os pais dela comeram pão que o diabo amassou, e investiram dinheiro que não tinham para colocar ela numa escola de balé Balé. e que ela não tinha condição de estar. E aí o professor simplesmente desprezou a história dela e do dia para noite parou de falar com ela e tirou ela da turma, tal, tal, tal. Assim, a minha mãe é sempre um ponto mais que flerta com A o emoção. canal lacrimal. A minha mãe, durante um tempo na minha vida, ela não comeu a carne, porque a gente não tinha, porque eu tinha que comer. Então, assim, você me chama de burro, mas de mal preparado não, porque senão você está ofendendo a história da minha mãe. Claro, porque quando você vai preparado para um programa, não é só Eu, sobre o programa, eu é tô sobre. honrando o esforço que ela fez Claro, para que eu pudesse estudar. claro. Então, assim, Mas isso de sempre, porque eu confesso, eu aprendi a valorizar estar em estúdio com a maturidade. Durante muito tempo eu fui para estúdio e falei assim: isso aqui é todo dia. Isso aqui tinha 21 anos, eu já tava dizendo, isso aqui vai ser para sempre, né? Aí você tem os altos e baixos da vida, né? E quando você tem os baixos é que aí eu refleti, eu comecei a falar, eu não posso nunca mais me dar o direito de ir de mau humor para uma gravação, porque já me uhum, aconteceu de ir meio de saco cheio para uma gravação. E depois de um momento na minha vida, eu nunca mais me permiti, porque eu passei a entender o o valor e a valor. importância e de que não é sempre que você vai ter isso aqui. E de Uhum, que do dia para noite isso pode sumir e você não estar mais no estúdio. E aí você vai sentir falta. Então, assim, uhum. valorize, né, enquanto você tá. Valorize cada jogo que for fazer, cada podcast que for gravar, porque é sobre. E aí isso alimenta a gente e a gente começa a aprender de que a gente tem que tratar toda essa questão do trabalho como um momento legal, um momento Uhum. bom, uma coisa, né? E a gente tem a sorte de trabalhar com o que a gente gosta, né? Sim. E eu acho que eu lembrei que o nome do cara é Michael Cox. Michael Cox, É, não é nada de maravilhoso, Jonathan Wilson. maravilhoso. É outro ator. E Outro vem cá, autor. outro que era o cara do esporte, né? Sim, é. Isso. Duas perguntas aqui pra Mas gente caminhar pra. adorei a sua reflexão também. Duas perguntas pra gente caminhar pra reta final. A primeira, você é torcedor do Liverpool. É, dá É pra isso, falar né? isso. Dá pra falar. Meu casamento foi em Liverpool. Seu casamento foi em É. Liverpool. Mas assim, mais a ver com futebol ou mais a ver com a música? Ah, os dois. Os dois, né? Mas a música, muito. Inclusive, semana que vem eu tenho um encontro com ele, né? Cara? Ah, você vai. Vou no Little Paul. Eu chamo ele de Maravilhoso. Paulzinho, É né? claro. Não, É. ele já é. Aqui, nosso Maca. também, ele já é. É, maca. Eu fui. E ele passa no bairro aqui, você sabe, né? Ele vai de bike. Maravilhoso, Ele né, é cara? gênio, né, cara? Assim, né, não é merchan, mas acho que dá pra falar. O pessoal do time aqui, que é na Alfonso Bovero, eles movimentam, né? Assim, o Paul vai passar aqui na porta. E o Paul passou na porta e eles postaram a foto do E Paul ele passando passou de bicicleta? Não, ele passou Não, no de carro, mas com o vidro traseiro aberto. aberto e tal, porque ele dá o tchauzinho e tal. E eu tava lá um dia antes, os caras falaram: não, você tem que vir aqui amanhã, porque ele vai passar aqui. Então teremos esse momento agora Ele de vai novo, passar né? no Alfonso Bovero, Então precisamos ir lá. Marcar com o Bruno Vicari e a gente vai lá com pôster e tudo, Eu entendeu? vou na quarta, porque na terça eu estarei com ele lá. Tá, Perfeito, ok. exato. Agora, ele é muito generoso, né? O Paul é muito generoso, né? É muito bonito. Falar da minha mãe e do Paul ao mesmo tempo, você quer que eu chore, mas vamos, continua. Que lindo, né? Ele é Como demais, ele. cara. Ele é demais. Essas vindas dele pra cá, ele andando de bicicleta uma vez na rua, Tabapuã. Como ele também se doa, né? Um show de 3 horas, enquanto tem gente de 21 anos que faz show de 45 E minutos. como ele sabe? honra isso, né? Ele não troca de roupa, cara. Você não tá lá pra ver a roupa que ele vai usar. Claro. Você tá lá pra... Ele não sai, E- quase não sai do palco, Sim, né? ele tá lá o tempo inteiro. E ele. E ele tá com 82, né? É impressionante. É impressionante. É. E ele faz um show para que você também celebre com a tua família e com os seus amados É. o que é o Beatles e o que Beatles representa, assim, É. né? Eu fui em 2 ou 3 shows dele também, assim, é apaixonante. E o final com Hey Jude, Você já sabe. você já sabe, mas você não vai tem chorar problema. de qualquer Não tem maneira. problema. Assim, o que é que eu fico até triste que, assim, que... eu queria mais do Ringo também, sabe? Eu queria que o Ringo desse Perfeito. mais... Pra ele mostrasse mais. É.
Mas acho que o Paul, ele entendeu essa coisa de Há que eu muitos anos. preciso mostrar mesmo. Sim, porque é um legado, né? Tem uma entrevista recente do Ozzy, né? Que o Ozzy fala que ele é o maior bitomaníaco, né? E ele fala assim: vocês estão loucos. Beatles foi o melhor. Para quem é da minha época, Beatles nos deu a oportunidade de falar não para os nossos pais. Porque senão a gente reproduziria tudo do mesmo jeito. Eles vinham Esses quebrando caras padrão. mudaram, Rebeldia. mudaram uma cabeça das pessoas. E não é que mudaram as cabeças das pessoas para promover, assim, não. Eles falam de paz o tempo inteiro. Foram muito genuínos. Eles falam de paz. Os caras falam contra a guerra, os caras falam de amor. Os caras falam de mulher. E não da mulher. É da mulher ao lado. Né? Não é da mulher por trás de um grande homem. Entendeu? Não, da mulher ao lado. Exato. Assim, muito antes dessa percepção toda, né? É mágico. Saber valorizar. Eu tenho a mesma leitura, assim. É a coisa mais linda que existe, assim. E tem esse simbolismo com o time de Liverpool. E Liverpool também tem, o time também tem uma questão toda muito bonita também. A música antes, né? Decorrente da história. Ligado. É uma cidade operária, uma cidade que se tornou, que era uma cidade, era mais rica, sofreu muito com a construção do canal, né? Era mais rica por quê? Porque os navios chegavam em Liverpool e a partir dali Liverpool distribuía, então tinha os impostos e Liverpool se dava muito bem. Manchester percebeu qual era a história, então Manchester construiu, né, um canal artificial e os navios passaram a ir para Manchester. Caramba. E isso, e aí logo depois vem a Revolução Industrial e Manchester também arrebentou, né? E aí Liverpool é uma cidade precursora e Liverpool ficou observando. E aí, assim, depois os governos. A Inglaterra é muito peculiar. A Inglaterra, ela olha muito para Londres e olha para o norte. Porque para o norte você tem o contato com a Escócia e tudo mais. Ou seja, olha para Newcastle, olha lá para cima. Aquela região era uma região, assim, esses caras são os do contra. Eles não gostam do governo, eles sempre votam contra o governo, eles criaram essa revolução industrial, E Liverpool estava passando por um momento, assim, a cidade vai morrer de fome, porque não tem mais emprego, não tem mais... E aí vem aqueles 4 caras... Ou seja, dessa realidade, né, que eles vêm, né? Esses 4 caras que batem a cabeça no interior da Inglaterra inteira e também na Alemanha, que eles foram morar na Alemanha, e ali eles trabalharam 7 horas por dia. Né, ali eles cresceram como profissionais, né? E depois de bater a cabeça, eles tiveram uma oportunidade em Londres. E de lá... Não, eles eram bons desde o início. Então, claro. Agora o mundo vai ter que conhecer vocês. De certa maneira, eles colocam o Liverpool no mapa, inclusive da Inglaterra, né? Sim. O Paul é um cara que incentiva ainda muito, né? A LIPA, né? Que é a escola que ele financia, é uma escola de arte em Liverpool. E ele está lá até hoje, né? Teve uma foto recentemente, ele como grande doador, ele como grande patrono. Ele trabalha... Ele escolhe 10 pessoas e das tantas matriculadas e ele trabalha diretamente com orientação para arte. Já imaginou ter um cara desse como seu orientador? Meu Deus do céu, é de ficar louco. Sim. Porque eu consigo enxergar ele chegando lá para um aluno e conversando assim, falando, dando umas ideias, assim, né? É isso que é o mais lindo que eu acho dele, assim. Como ele é um artista, assim, acima de tudo, por ter isso tudo que a gente falou, 82 anos, fazendo tudo que ele faz, assim, realmente isso é muito lindo. Agora, no fim das contas, o Paul tinha tudo para comprar o nosso Liverpool, para ser um acionista do nosso Liverpool, mas que acabou sendo o LeBron James. Sim, o LeBron. O Liverpool... Que participação que ele tem aí? É pequena. É pequena. Mas ele é um acionista. Então, o Liverpool faliu, né? Em 2009, por aí, ele foi mal comprado por uma empresa que não tinha os mesmos interesses que as pessoas achavam que a empresa tinha. E aí, rapidamente... E aí o Rafa Benítez tem um papel muito legal, porque ele bota a boca no trombone. O Gerrard também e tal. E, assim, não é fácil falar mal do patrão. Total. Vamos entender isso. E eles botam a boca no trombone e falam assim, desse jeito não vai dar. Desse jeito não tá legal. Desse jeito não dá para seguir. E aí eles começam a investigar, a imprensa começa a investigar, e a empresa realmente tinha problemas sérios. E aí a FSG comprou, né, o Liverpool na época era super barato perto do que o Liverpool é hoje. Se não me engano, foi 300 milhões de libras.
Hoje o Liverpool é avaliado em 5 Claro, bilhões. uma das maiores marcas. Então, assim, do mundo. mudou completamente. A FSG comprou. E, recentemente, ela abriu parte do capital e o LeBron é um investidor. Um dos acionistas. É um dos ali. acionistas. Da onde será que ele tirou isso, né? Assim, porque Pois é. né? Mas alguém deve ter indicado como negócio Eu isso. acho assim, que ele já tá lucrando uma coisinha. aí, né? Uma coisinha. Uma bobagenzinha. Acho que dá Agora, pra ele ir no show do Paul se ele quiser comprar o Sim. ingresso. com certeza. De cambista na porta do. Vai ser onde? No Morumbi ou no Allianz? Vai ser no esse- Allianz. no Allianz. Fazendo uma previsão aqui de Premier League nesse ano, assim. Tá. O que você enxerga aí? Tem uma nuvem aí, né? Com raios. Ela tá pronta para explodir. Que são as 115 acusações contra o Manchester City. O City corre muito risco. Por quê, Felipe? Porque a Premier League entrou na justiça contra o City entrou na justiça contra a Premier League. Uau. Então, alguma coisa vai acontecer. São 115 acusações. É muita acusação de desvio de dinheiro, de conduta equivocada, de balanço falso, coisa assim e tal. Isso vai acontecer algo. O City pode perder ponto? Pode. A Uhum. Premier League pode perder credibilidade? Pode. Os dois não vão ficar felizes ao final dessas... E esse julgamento já começou do dia 16 de setembro. A tendência é que ele dure toda a temporada. Caramba. Para mim, o City e o Arsenal são os grandes candidatos. É uma surpresa para mim. Eu não trato exceção como padrão. Para mim, exceção é exceção, padrão é padrão. Padrão, City e Arsenal estão fazendo. Exceção, o Arne Slot é o técnico mais vencedor da história do Liverpool. Nos primeiros 10 jogos dele, ele venceu 9 e perdeu 1. Nunca um técnico novo na história de 132 anos do Liverpool, nunca um técnico recém-chegado venceu 9 dos primeiros 10 jogos. Nem o Klopp. Nem o Klopp. Então, essa para mim é a exceção. Daqui a algum tempo, eu acho que as coisas vão chegar mais ou menos o ajuste de placas tectônicas. Daqui a algum tempo, eu acho que as coisas vão chegar Perfeito. num ponto que assim, empatou um jogo. Vai começar. Empatar é normal, gente. Perdeu um jogo. Perder é normal, acontece. Agora tá acima do limite. Uhum. Sem ter feito contratações, né? Contrataram o Chiesa, que nem joga, é reserva. O time é o mesmo. Então, Salah. o Salah, com o Arnold de lateral, nem tá no meio mais, voltou para lateral. Um meio campo com o Gravenberch, que pouco jogava e que agora para mim, é o melhor jogador da atual edição de Premier League. Como ele domina o espaço dele de meio campo. Então, ele joga ele, McAllister, Szoboszlai. Antes era um 4-3-3, agora é 4-2-3-1. O Salah é menos marcador de gol, é mais o assistente, colocando sempre alguém na cara do gol. Quem tá no ataque ali de... Ou o Diogo Jota ou o Darwin Núñez. Mais o Jota. O Jota tem jogado mais. Então, não tem um 9 espetacular, maravilhoso. Não tem um Haaland. Isso. Mas tá cheio de jogador bom e a bola chega muitas vezes. Uma hora a bola vai entrar. Ainda é o time que mais bate para gol, assim, mas eu acho que isso é exceção. Eu acho que daqui a algum tempo a tendência é a placa tectônica, né? É ter um ajuste. Claro, você acha que no final dessa longa jornada, que a Premier League é longa, né? Porque são 24 times, né? 20. 20? Com 24 é Championship. 24 Championship. E com essa jornada, você acha que então lá na frente a gente vai ter Arsenal e Manchester realmente mantendo essa... Eu não acho que o Liverpool tá fazendo favor para ninguém. Eu acho que o Liverpool tá ali e tá bem confortável. Então, assim, os outros também têm que jogar. Claro. Porque o Liverpool é o líder atual. Mas eu acho que não vai ser líder por tanto tempo assim. Acho que vai para a próxima Liga dos Campeões, como está na atual. Na atual fez 2 jogos, 2 vitórias, ganhou do Milan fora de casa. Mas a tendência agora, nos próximos 10 jogos, são adversários mais difíceis. Nos próximos 10 jogos, o Liverpool vai, por exemplo, em Liga dos Campeões, jogar contra o Real Madrid. Em Liga dos Campeões, vai jogar contra o Bayer Leverkusen. Em Liga dos Campeões, vai jogar contra o Leipzig. Vai ter enfrentamentos mais complicados. Na Premier League, vai jogar contra o Chelsea e vai jogar contra o Arsenal. Então, eu sei também que já jogou contra o United, que é o grande rival, e que ganhou bem de 3-0 lá em Manchester. Eu sei disso.
Mas, de novo, para mim, essa é a exceção. Esse é um momento maravilhoso, os deuses do futebol. Mas essa bênção não dura tanto tempo, normalmente. Você acha que o Chelsea tá ficando. O Chelsea nessa brincadeira toda tá ficando um pouco. Chelsea e Manchester United, assim, eles estão. Você acha que eles voltam algum dia a serem esse grande. Aquele grande nome que a gente viu? Acho que o United é um buraco mais embaixo, porque o United foi durante muito tempo administrado pela figura do Ferguson. E aquele ali tem que ser várias estátuas, uma estátua em cada esquina. Esse cara ganhou 13 Premier League. Meu Deus. 1, Ficou lá 2, quantos anos 3, ele 4, ficou? 5, você ficou 26 anos. Incrível, 26 anos no mesmo time. 28, eu acho. Isso é uma loucura. Então, mas 13 Premier League é um absurdo, né? Esse cara quando ele saiu de lá pra cá, o United não ganhou nenhuma mais. E a gente tá falando da temporada 12 até 14, né? De lá pra cá, o United só agora parou pra entender, assim, o que a gente fazia de certo e que a gente não consegue fazer mais. Porque não é por falta de contratação. Claro. Todo ano tá lotado de contratação maravilhosa. De contratação maravilhosa. Eles tinham uma base. E a máquina girava. Só que 10 anos, a máquina do City gira, a máquina do Liverpool estava girando, e a saída do Klopp mostra que ela está girando direito ainda, a máquina funciona. O United, para mim, é um caso diferente, que agora, depois que o Jim Ratcliffe comprou os 27% do clube, e ele comprou exatamente o futebol, eu acho que o United vai voltar a se organizar. Mas isso não é fácil, 2, 3 anos e tal. Eu sinto que precisa de uma base inglesa ali. Assim, eu me remeto muito à classe de 92, né? Os meninos todos ali. Aquilo trazia uma identificação. Ele tem, né? O United é o time que sempre joga com pelo menos um jogador formado na base. Perfeito. Isso desde 1900. Futuro nome da seleção, não sei o que. Sempre tem tá um lá. United, sempre tem um né? lá. Eles têm isso como currículo, Verdade. DNA. O Chelsea é diferente. O Chelsea também foi recomprado recentemente, né? Mas eu já acho o Chelsea forte esse ano. Eu já acho. E é um time muito novo. É um time que entra com média de idade de 23 anos em campo. E ótimo jogador. No papel, ótimos jogadores. Talvez falte ainda a experiência, o poder de decisão. Mas o Chelsea, cascudo, né? Eu acho o Chelsea esse ano vai ter alguma coisa aí. O Palmer, né? Joga muita bola. Muita bola. E o Enzo também. Eu gosto muito do Enzo. Sim, e Caicedo. E tá lotado de jogador bom. Tá lotado de jogador bom. O ataque ainda, o Nicolas Jackson, apesar de fazer gol, não é um cara, assim, de fino trato. Eu acho que vai ter alguma coisa ali. Mas tem Madueke, tem Kunku, e esses caras entregam. Então, eu acho que o Chelsea vai Os africanos fazem a diferença nessa Premier League, né, Marra? E aí tá muito da diferença do inglês que acostumou, porque recebeu durante a vida inteira colônias africanas, colônias do Caribe, porque a Jamaica era Commonwealth, né? Verdade, tem muito jogador jamaicano na Premier League. E o inglês aprendeu a conviver com o diferente, coisa que o espanhol ainda não aprendeu. E por isso o Vinícius... Por isso, não. Isso ajuda a explicar o que acontece com o Vinícius. Claro, não é sobre E na Inglaterra você ouve bem menos falar sobre isso. Talvez na Inglaterra o Vinícius estaria... Acho que na Inglaterra ele poderia estar performando e tá fazendo, construindo. Sim, e a Premier League cobiça o Vinícius. Quem não cobiça, né? Ele seria muito bem-vindo na Premier, né? Amanhã, que tal? Ele não passaria nem 10% do que ele tá passando no futebol espanhol, você não acha? Não passaria. Não passaria, né? Basta olhar, perfila a Inglaterra. Sim. Perfeito. Você vê que tem ali troca. Tem tudo, né, ali. E eu acho que esse é um ensinamento. A forma que eles... Outra, tem uma atitude racista no estádio, esse cara não volta pro estádio. Mas e se ele pagar mais? Querido, deixa eu te falar. No Liverpool, para ele pagar mais, a fila para entrar como sócio tá de 12 anos. No Chelsea tá de uns 5. Sério? Então, assim, se você teve uma atitude racista, tchau, meu amigo. Você não faz a menor arruma falta, outro time pra torcer. Você não faz a menor falta aqui nessa liga. Uma aqui, menor falta. Pronto. E assim, a coisa lá funciona com reconhecimento facial e tudo ali, o cara não vai conseguir. Não, os caras identificam. Não tem jeito. Não vai conseguir meter migué. Se tem um torcedor passando mal, eles param o jogo. Se tem um torcedor com abuso racista, esse cara vai... Tchau. Por isso é a liga... Ajuda. É uma aula de liga, né? Ajuda a explicar. Uma aula. Como foi uma aula este programa também com o Mário Ainda Marra. nem falei do... Maravilhoso. Marra, obrigado.
Fiquei muito à vontade. Obrigado. Que bom. Sucesso cada vez mais. Boas Será resenhas que é possível aqui. desejar mais sucesso? Que é isso. Bah. Obrigadão. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Junto. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Deixa o seu like aí, passe a nossa mensagem pra frente, tá bom? Semana que vem estaremos de volta aqui com o Sport FM. Um grande abraço. Tchau.